Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina. Olha aí, mais um assunto para lá de interessante, porque esta cidade é muito interessante e variavelmente os assuntos sempre acabam na seguinte proposta. Marcão, por que você não fala sobre determinado assunto? Porque falta apenas oportunidades. As oportunidades aparecem e a gente acaba sempre encontrando com uma cidade cada vez mais cheia de intercâmbios. Intercâmbios culturais, sociais, filantrópicos, esportivos. Agora, o que mais essa cidade tem são pessoas que são atraídas a virem para cá e também londrinenses que estão espalhados por esse mundão afora. E aí, nós hoje vamos falar sobre um intercâmbio, um pouco intercâmbio familiar, intercâmbio de sobrevivência, intercâmbio de vida, intercâmbio cultural. O que será que uma pessoa que sai de Londrina e sai por um outro país diferente, ela é recebida lá? Como é que ela se adapta? Como é que ela convive? Como é que ela vai tratar os seus assuntos pessoais? Com o passar do tempo, ela vai ser conhecida como, exemplo, uma residente e pagadora dos seus impostos naquele país. As pessoas vão olhar para ela dizendo: oh, seja bem-vinda, viu? Legal, você já está morando aqui bastante tempo, ou ela ainda se sente um pouco estrangeira? E quando ela volta para o seu país de origem, ou a sua cidade de origem, ela se sente um pouco estranha? Como que é essa vida desse intercâmbio, dessa pessoa que sai do nosso país para morar durante bastante tempo fora e depois quando ela volta, não é? O que ela traz? O que ela leva? Como ela é recebida nesse país que ela fez questão de morar? E também, qual será a, a, a emoção que tem uma pessoa que vem de outro país para morar, trabalhar, se educar, criar seus filhos em Londrina? E depois ela volta para o país de origem. Ela se sente ainda no país que ela foi criada? Ou ela é um pouco ainda estrangeira? Como é que Londrina aceita? Como é que Londrina acata? Como Londrina recebe? Por que esse assunto é importante? Porque Londrina ela fica cada vez mais internacional. Ela se torna, depois dos seus 90 anos, 92 anos agora, cada vez mais recebendo muitas pessoas de vários países. E nós estamos exportando, no bom sentido, muitas pessoas. Porque aos 90 anos, os nossos pais e os pioneiros chegaram aos seus 80, 90 anos. E eles estão indo. Os filhos, os seus 60 e poucos anos, eles estão em atividade. Que estão educando os seus filhos, são os netos, aos 40 e poucos anos. Alguns vindo para morar em Londrina e outros saindo de Londrina. Esse intercâmbio, o que a gente leva de Londrina para o mundo e o que a gente traz do mundo para Londrina? Portanto, eu tenho aqui a Paula, que tem como país, e a gente vai comentar sobre a Alemanha, e a Irina, que a gente tem com a Bulgária. Perfeito. E a Solange, que é italiana, mora aqui e nasceu aqui. Vou apresentar vocês. Por que eu misturei vocês três para a gente falar a respeito de intercâmbio cultural? E tem tudo a ver com vocês três. A Paula Macedo. Paula, é um Weiss? É um Weiss? Vais. Weiss. Paula Macedo Weiss. Articuladora cultural e escritora. Nascida em Londrina. Eu não vou falar o nome, o ano não. Depois você fala se você quiser. Nasceu em Londrina. Por favor. É mestre e doutora em Direito pela Universidade de Tübingen. Na Alemanha. Presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas em Frankfurt e membro do Conselho do Instituto Leibniz Perfeito. para a investigação da paz e dos conflitos. Presta atenção. A Paula Macedo sai daqui, vai estudar, mas como é que ela se mete como presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas em Frankfurt e membro do Conselho do Instituto para a investigação da paz, lá na Alemanha? É vice-presidente do KW, Instituto de Arte Contemporânea, em Berlim e da Bienal de Berlim. Cara, eu quero fuçar nesses seus assuntos, como é que você vai caminhando nisso tudo. Ela integra também o Conselho Consultivo Internacional da Bienal de São Paulo. Aí vem para São Paulo, para o Brasil. E o Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Vamos lá, vamos somar tudo isso. Nos últimos anos, vem escrevendo sobre democracia para importantes jornais e revistas no Brasil e na Alemanha. Também publicou Entre Nós, em 2021, Democracia em Movimento 22 e Áurea, em 2023. E agora, acabou de lançar o livro Romance Solo, que propõe reflexão sobre identidade, memória e pertencimento entre Brasil e Europa.
Então, Paula, eu vou fazer essa salada de situações em que a sua profissão, a sua inquietude fez com que você, na verdade, costurasse tudo isso na sua vida. Prazer em tê-la aqui e é muito... a articulação sua profissional muito me interessa, por isso que nós estamos conversando aqui e eu trouxe a Solange e a Irina para a gente bater um papo a respeito disso. Prazer em conhecê-la e bom dia. Bom dia, Marcão. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito bem. Solange Batigliana, diretora de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, graduada em História e Direito pela UEL. Lendo rápido assim, parece, graduada em História. Cara, estudou muito, ensinou muito, 20 e poucos anos como professora, só no Mãe de Deus. De atrás eu fui com a Solange lá, e ela pelos corredores cumprimentando. Olá, como vai a senhora? E os seus filhos? Já tinha dado aula para a mãe e para a criança. Então, tinha passado pela história do Mãe de Deus, na história de todas essas famílias. Especialista em Direito Público e Administração Pública. Ampla experiência em gestão cultural. 35 anos. Foi secretário municipal de Cultura, responsável pela implementação do PROMIC, um dos únicos, se não me engano, o único programa de incentivo cultural do Brasil, reconhecido nacionalmente o PROMIC, e atua há décadas na produção e gestão cultural do município. Bom dia, Solange, obrigado por você estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite e por poder conversar um pouco com a Irina e com a Paula. Vai ser um prazer. Muito bem. Irina Racheva, produtora cultural, pianista e especialista em música de câmara. Irina Racheva é natural da Bulgária, possui formação pela Academia Nacional de Música de Sófia. Desde 88, vive no Brasil e em Londrina, atua como pianista da Orquestra Sinfônica da UEL, além de participar de diversos projetos e manifestações culturais. Também coordena a Orquestra de Câmara Solista de Londrina e vem se especializando nas áreas de produção e marketing cultural. Irina, desde 88, eu devo ter conhecido em 90, mais ou menos, junto com o seu marido, e eu fiquei admirado. Veio um maestro, veio um casal da Bulgária, especialistas em música. Eu fiquei boca aberta. Falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo em Londrina? Como assim você caiu em Londrina? Sempre essa pergunta, né? Hoje eu já sei, mas eu quero que as pessoas também descubram sobre isso. Irina, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Bom dia Solange, bom dia Paula. Um prazer também estar com vocês para conversar nesse espaço tão agradável aqui. Muito bem, e você, eu ia pedir para você, não perca nunca o seu sotaque. Porque ele é muito legal. Ela falou, Marcão, mas eu continuo com o meu sotaque. Não eu falei, vai continue. ser difícil. Continue. Paula, você saiu de Londrina, construiu uma trajetória entre Brasil e Alemanha. Né? Em que momento você percebeu que você estava vivendo esse verdadeiro intercâmbio cultural? Nasce aqui, bem rapidamente, nasce aqui, estuda, volta. Como foi esse seu caminho? Eu nasci aqui em Londrina em 1969, morei aqui há alguns anos até mudei dentro do Brasil também, fui para Curitiba quando meu pai foi deputado estadual, para Brasília, morei muito tempo em Brasília e retorno para Londrina no final da minha adolescência. Então, assim, a minha ligação com Londrina, ela determinou muito da forma como eu vejo o mundo hoje e esse intercâmbio cultural, como você chama. Eu acho que essa abertura para o mundo vem do berço, porque a gente vem de uma região que é pautada pela migração, pela troca cultural, pela diversidade cultural, né? Então, acho que a gente aprende nas escolas, a gente tem convivência. A história de Londrina, né, nos leva a ser pessoas já preparadas para entrar no mundo. Eu acho que Londrina é uma cidade de braços abertos. O hino já diz isso. Mas a influência do pai também político fez você ser, desde muito pequenininha, politizada para isso também, né? Existe, assim, não no café da manhã, almoço e janta, mas a política sempre esteve sempre junto com vocês, tanto em Curitiba como em Brasília. Sim, a polícia não, a política vem do berço, a polícia, Vem do berço? por favor, não. Não, né? A política vem do berço. E meu avô também já era político, não o pai do meu pai, mas o pai da minha mãe. Então, assim, tem tradição na família. Entendi. Ele que foi o fundador do Iapara, aqui em Londrina. Como que é o nome dele? João Ribeiro Júnior. E o pai? Meu pai é Oswaldo Macedo. Olha só. Então, são personagens políticos, politizados e que trabalharam pela benfeitoria de uma cidade, de um estado e de um país. Exato. Então, no café da manhã, a gente brinca, café da manhã, almoço e janta, você esteve, querendo ou não, ouvindo, dialogando sobre mudanças na estratégica,
né, na estratégia, na política. Isso é interessante. Isso forma uma jovem também para se pensar no futuro de outras pessoas, não é? Não, eu acho que eu sempre brinco que a Paula, criança, né, ela foi uma pessoa privilegiada nesse sentido, né? Eu nasci dos bastidores da política, né? Então, vivi em Brasília, por exemplo, nos anos de grandes mudanças, né, democráticas, né, da redemocratização do Brasil, da lei da anistia, que foi os anos mais importantes para a gente retomar a democracia no Brasil. E isso influenciou totalmente a minha vida e o meu modo de pensar e como eu me vejo no mundo, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, é um traço muito importante na minha personalidade. Irina, a Paula sai e ela tem essa infância um pouco ligada a essa parte política, mas o exemplo, né? O exemplo é o avô e o pai, para que poder, pelo menos, deu uma norteada nesse processo todo, para depois ela trabalha com o pensamento na democracia, no direito, enfim, a cultura entra nesse bojo todo. E você? O que aconteceu lá na Bulgária? Era algum exemplo familiar também para você se tornar musicista? Conhecer o marido também maestro? Como que foi isso? Bulgária, assim como vários outros países na Europa, tem a cultura como algo cotidiano, né? Então, quase cada família tinha piano. Sempre alguém da família tocava. Isso foi muito comum na época, né? É uma tradição, na verdade, na Europa. E claro que muitas pessoas somente ficaram com isso na família. Alguém tocava, os filhos não continuavam mais, em muitas situações, várias pessoas continuaram, né, o ensino já na mesma linha, né, mesma linha da música, principalmente. No meu caso, eu era aluna da minha tia, né, que era professora de piano, irmã do meu pai. A gente morava numa cidade menor e a minha infância passou muito dentro desse ambiente da música, de eu tocar todo dia, estudar todo dia. Estudava numa escola pública, né? Que nós tínhamos muito isso na Bulgária na época, e tinha outras matérias também que se estudavam além da escola que eu tinha que frequentar normalmente, né? O meu pai estudava na época, quando era jovem também, tocava violino. O meu avô tocava violino. Ele tinha outra profissão, né? Ele era economista e mesmo assim tocava junto com mais 3 pessoas num quarteto de cordas. Então, eles faziam aqueles concertos em casa, né? Isso estou falando de uma época, né, muito antes, né, de eu realmente começar. Mas existe essa tradição, né, em várias famílias na Bulgária. Então, eu segui esse caminho. Posteriormente, fui numa escola especializada, estudar numa escola especializada de música, numa outra cidade. Saí de casa com 14 anos e tinha que me virar sozinha mesmo. Talvez por isso não foi muito difícil de eu sair de um país e chegar tão longe, né, desse país aqui no Brasil. Sempre achei que não tem problema de ir tão longe. Isso não, a minha mãe não pensava, né? Obviamente. Mas para mim foi muito fácil. E terminei a academia de superior de música em Sófia também. E ainda eu tinha 25 anos, mas não vi aqui somente para poder desenvolver um trabalho por um motivo profissional. O meu futuro esposo já estava no caminho para o Brasil, com um convite que recebeu naquela época para trabalhar aqui no Brasil, para desenvolver um trabalho. Isso é 87, e eu tinha que segui-lo. Não tinha muita escolha, né? Não tinha como escolher. Eu acho que isso foi o primeiro motivo que me moveu de pensar O amor. O amor, O amor, claro, o amor. o amor.
Mas também foi uma situação interessante que a gente queria conhecer um outro país longe da Europa, porque a gente conhecia a Europa. Quando estudava em Sófia, tinha bastante trabalhos e fiz muitos intercâmbios na área de música, inclusive na Alemanha. Naquela época, ah, na União Soviética, em Moscou. Então, eu viajava bastante com intercâmbios entre universidades, entre escolas, entre alunos, colegas, né? Agora, o distante Brasil era uma aventura. Ela é aventura, sim, mas ela se tornou também um enorme intercâmbio na minha vida, posso dizer, porque o intercâmbio da vida é uma coisa que existe e só a gente procurar a história da nossa vida vai ver quantas coisas aconteceram que é um relacionamento, uma procura de relacionamentos diferentes. Então, interessante, talvez não está no meu currículo, mas eu não cheguei diretamente para Londrina. Nós fomos para Belém do Pará. Então, eu vivi 8 anos em Belém do Pará. Porque o convite do meu esposo, do meu marido, foi para trabalhar em Belém do Pará. E tem como músico? Como músico para criar uma escola de música. Tem um fato muito interessante que esse convite chegou na Bulgária para nosso Ministério da Cultura, tá? E tinha uma agência de artistas também. E 2 anos atrás, se não me engano, talvez Solange você lembra essa época, foi criado o Ministério da Cultura no Brasil, sim, porque não tinha. Eu estou falando de 87. O Ministério da Cultura foi criado em 85. Sim, se não me porque engano. ele desmembrou porque era educação e cultura, exatamente. Era o MEC. Então, por acho que uma ocasião muito interessante e um momento, mesmo que Belém é tão longe do centro do Brasil, mas uma coincidência, até hoje essa pessoa está ainda está viva, trabalha. Uma senhora que trabalha muito com música, trabalhou sempre com música, ela olhou para frente e falou: não, aqui nós precisamos de músicos especialistas do leste europeu. Porque naquela época tinha muitos músicos no leste europeu, todos os países. A Polônia, a Bulgária, a Hungria, todos os países do leste europeu tinha muita gente que não conseguia, inclusive, trabalhos, né? Nós tínhamos trabalhos. Eu recentemente terminei, né, na época, o meu estudo, o meu mestrado, e já tinha vaga na academia de música para trabalhar. Mas o amor foi mais forte. Perdi a vaga, mas uma minha amiga ficou com essa vaga até hoje, ela me agradece. O Brasil te aproximou, exatamente. Exatamente. O amor fez com que você viesse. Exatamente. E aí essa pessoa, que eu acho que é uma pessoa assim, que ela viu que o futuro realmente para música erudita necessita de especialistas, porque realmente não tinha muito no Brasil naquela época. E ela trouxe para o Brasil 4 pessoas, né? 2 violinistas, um músico violista e um contrabaixista, para trabalhar na Fundação Carlos Gomes, em Belém do Pará, que era uma escola também recentemente criada, tinha já alunos, mas começou a trabalhar com umas atividades com educação musical, que foi assim um modelo e uma experiência para mim muito, muito boa, que eu estou trazendo até hoje, né? E estou aplicando, né, essa metodologia que eles usavam lá para educação, inclusive, de crianças. Você pode dizer que a música ela é perene, né? Às vezes você comenta assim, fala assim, mas a música ela mudou, tal. Cara, às vezes ela consegue assim 10, 20, 30, 40, 50 anos, a metodologia
é a mesma. A música é Sim, universal, exatamente. ela é perene e você consegue fazer ela ser aplicada no mundo inteiro. Não é? Exatamente. É a mesma linguagem. O Sim. idioma é diferente. Mas Cada os um só acordes parecem que acrescenta. são, não é? Cada um só pode acrescentar. Aí que vem realmente o relacionamento, o intercâmbio e essa fusão, né, entre as pessoas com diversos conhecimentos, né? Porque eu trago da Bulgária um conhecimento dentro da academia que eu tenho de todos os meus estudos. Aqui a gente encontrou jovens querendo estudar, já estavam estudando, mas eles precisavam se aperfeiçoar, principalmente lá, né, em Belém, e criação de uma escola e uma orquestra. Um ano depois, essa orquestra já estava tocando no Teatro da Paz. E uma outra coincidência, as pessoas que estavam lá, que nós encontramos, jovens alunos, já numa idade de 15, 16, 18 anos, foram alunos, né? Logo entraram na classe do meu marido, dos outros professores, tinha um violoncelista posteriormente também que veio para o Brasil. Essas pessoas hoje estão em Londrina, na Orquestra Sinfônica, os mesmos. Então, eu Que loucura. estou com, assim, amigos que achei aqui no Brasil, em Belém, até hoje. Eu tenho Olha uma só. história de 37 anos com essas pessoas. Como a gente comenta a respeito não só dessa parte cultural, Solange, mas dessa diversidade. A Irina é um exemplo de profissionalismo, né? A junção do amor, mas também um caminho que os músicos transitam pelo Brasil todinho. Esse intercâmbio cultural, a Paula leva para lá essa sintonia familiar, na parte política, mas da democracia. Daqui a pouco a gente entra nessa parte cultural. Solange, Londrina, ela nasceu dessa mistura desses diferentes povos. A gente tem uma Irina que vem de um outro lado do mundo e vem costurar essa coxa de retalhos cultural aqui também, né? A Paula, por mais que ela tenha ido, hoje ela volta para lançar um livro em Londrina e passar para a gente o que é essa parte cultural na Alemanha. Mas Londrina tem essa base, não tem? A gente fala de 30 a 32 ou 33 etnias diferentes, em 1930 mais ou menos, que vieram de 30 a 40 para cá. Essa é a parte histórica nossa que a gente tem que insistir para mostrar que o grande sobrenome de Londrina é essa coxa de retalhos, não é? Sim, a gente estava até falando sobre isso aqui, né? Quando a gente estava aqui conversando. E é fato, Londrina, ela é o resultado de muitas ideias, de muitas vontades, de muitos sonhos, de muitas coisas, desde sempre. Então, você imagina, a primeira caravana chega em 1929, né? A cidade ela efetivada como município em 1934. Então, você tem uma cidade que, desde esse momento, ela já tem aqui muitos europeus, muitos brasileiros que vinham para cá com o quê? Com o sonho de ter um lugar melhor. E este sonho, ele motiva uma cidade. Então, você vê, é muito bacana ouvir a experiência, né? E conheço mais a Irina e todo o trabalho que ela faz aqui. Essa coisa, imagino a vivência que você, a Paula, né? Como uma pessoa que sai daqui e vai para o mundo e carrega referências. Londrina sempre foi uma cidade de muitas referências, de muitas pessoas que queriam fazer de Londrina um lugar melhor. Então, era sempre assim. Eu quero trazer para Londrina o que eu vi de fora. Eu quero trazer para Londrina aquilo que está na última moda, ou a última tendência, ou aquilo que está sendo discutido. Assim a gente tem a nossa universidade, assim a gente tem o município, né? Você imagina que a gente tem aqui um arquiteto modernista, que foi o Vila Nova Artigas, que foi contratado num contexto municipal no fim dos anos 40.
né? Maravilhoso. Então, Exato. num momento em que a cidade ela estava naquela transformação de uma cidade de tijolo, né? Muitas casas de madeira, e de repente ali naquele perfil surge o quê? Um edifício envidraçado para ser a nossa rodoviária. Então, Londrina tem isso. E embora muitas coisas aconteçam aí ao longo do tempo, existe sempre na nossa cidade uma coisa que para você conhecer, para você dominar, para você estar nessa cidade, você não pode ser amador. Você precisa conhecer muito bem. Por quê? Porque é uma cidade de muitos perfis, de muita cultura. Veja uma coisa interessante, que é o seguinte, às vezes surgem pesquisas, né? Qual é o prato típico? Não tem. Solange, você citou numa coisa muito curiosa. Há quantos anos Londrina pesquisa a respeito da parte cultural gastronômica? Qual o prato típico de Londrina? Não Como? tem. Não tem. Não tem, por Não quê? Porque tem. aqui a gente tem Uma mistura, né? os libaneses que fazem uma culinária incrível, os japoneses, os chineses, os italianos, O barreado. os alemães. As pizzas. A comida brasileira, né? Do arroz feijão, da comida mineira. E a gente tem tudo aqui. E essa referência nos enriquece e nos faz diferente para quando a gente vai para fora e também quando a gente recebe. Então, isso é uma coisa muito importante aqui na nossa cidade. Culturalmente, Solange, você percebe que esse intercâmbio cultural ele não só acontece entre países, mas também entre pessoas e comunidade, né? O fato da Paula, ela atravessa mundo e vem para Londrina com essa sua experiência, também é esse fator positivo, né? Claro, a gente tem uma situação na qual a cidade ainda é interessante para que você traga aqui assuntos e, enfim, assuntos, né, que estão no mundo. Então, Londrina tem essa dimensão, né? A gente tem Exatamente. muita gente aqui que se destaca, que pensa diferente, e eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir aí e buscar fazer com que a nossa cidade, cada vez mais, ela possa se destacar na cultura, no pensamento, enfim, hoje a gente fala de inovação e Londrina tem aí um caminho nessa área bastante importante, mas Londrina é um lugar diferente. E é um lugar diferente por quê? Por causa de todas essas experiências, pessoas que vieram, pessoas que vão. Então, isso é fundamental para a nossa cidade. Ô Paula, agora eu quero que você comece a comentar a respeito de identidade. Morar em outro país muda um pouquinho da nossa identidade? Mudou um pouquinho da sua identidade? O que essa vivência transformou você, mulher, brasileira, profissional? Aquele grande desafio quando você foi para a Alemanha. E por que a Alemanha? Primeiro eu vou começar pela identidade. Eu acho que a identidade é uma constante mutável. Ela está constantemente em transformação. Eu não acredito numa só identidade. São vários momentos da sua vida que você vai mudando a sua identidade. É como se você fosse uma cobra trocando de pele. E acontece isso em vários momentos na sua vida. Na adolescência, no que a gente chama hoje de matrescência, né, que é o momento da mulher ter o filho. E em vários momentos, uma mudança de lugares, né? Migrar, a gente não migra só geograficamente, né? A gente migra em temáticas, a gente migra de relacionamentos, né? Então, eu acho que o tema migrar é muito importante nesse contexto, porque, ao mesmo tempo, migrar nunca é sem fricção, né? E a gente perde, tem muita energia residual que a gente vai perdendo pelo caminho, mas a fricção causa fogo, né? Então, desse fogo que a gente vive quando a gente vai para um outro lugar, ou a gente experimenta alguma outra coisa. Então, quando eu tive essa decisão de ir para a Alemanha, eu fui para a Alemanha porque eu tive um professor muito importante aqui na UEL, que era o Luiz França, que morreu muito cedo, mas que ele tinha feito doutorado na Alemanha. E ele conseguiu, e a gente foi a primeira turma da UEL em 89, depois da
da Constituição Cidadã. Então a gente eram alunos sedentos, né, para descobrir, melhorar a sociedade à nossa volta e todas as falácias da ditadura que, no meu ponto de vista, precisavam ser curados. E ele eu já tinha um passado, digamos assim, ligado com Rolândia, porque a gente tinha uma fazenda perto de Rolândia, em Arapongas, e convivia muito com a cidade. Eu estudei meu primeiro ano, meu primeiro ano primário, eu fiz na escola Roland, em Rolândia. Então, tinha uma ligação com a Alemanha. E ele, então, me falava bem assim, o nosso direito constitucional e administrativo, principalmente administrativo, ele é muito influenciado pelo direito francês, e a gente precisa aprender mais com o direito alemão. E isso despertou meu interesse. Eu queria trabalhar muito nessa área, e foi por isso que eu fui para lá fazer mestrado em Tübingen. E do meu mestrado, meu orientador me convidou para fazer o doutorado, e do doutorado eu conheci meu marido, e o amor, né, a gente já descobriu, e a gente sabe que muda as vidas. E eu acabei ficando. Então, são 32 anos de Alemanha. E nesses 32 anos, eu gostaria de falar que eu moro numa cidade que chama Frankfurt, e Frankfurt é uma cidade que tem 182 etnias. Então, ela tem uma similaridade com Londrina na sua origem, e é uma cidade multicultural. É a cidade mais cutting edge, mais aberta e mais... digamos que dá o tom, né, em Frankfurt, na Alemanha. Nós vamos para o próximo intervalo. Na volta, eu quero saber um pouco mais sobre como é que vivem essas pessoas quando elas estão vindo para o Brasil, estão indo para outros países, e esse intercâmbio, mas principalmente na parte cultural. Não sai daí que a gente já volta com esse intercâmbio cultural entre receber pessoas que vêm de outros países e pessoas de Londrina que estão vivendo e vivenciando outros países. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com intercâmbio. Intercâmbio cultural, sim, mas intercâmbio de vida, intercâmbio de relacionamento. O amor fez com que essas pessoas atravessassem o mundo, não é? Olha que interessante. A gente começa a descobrir o quanto é que os sentimentos estão relacionados a essa forma que vocês têm de vivenciar tudo isso, né? Poderiam ter ficado nos seus países? Não. São mulheres curiosas, tem tenacidade, né? Tem persistência nisso tudo e tem busca também. Estou aqui com a Paula, que é articuladora cultural, escritora, Vines, né? Paula, Paula, o Vines é daquela lente, tem uma lente internacionalmente conhecida, que é Vines também. Não. Não é? Ela chama... que agora fugiu o nome, eu já vou lembrar dela, mas ela não chama Vines. Não. Não. Ela ela chama Zeiss. Com S? Com Z. Z. Ah, com Z. Meu marido, inclusive, é advogado deles. Olha que legal, porque eu dei uma olhadinha e falei, cara, mas será? Não, Não. muito parecida. Weiss é branco em alemão. Branco e alemão, muito bem. Solange Batigliana e a Irina Ratcheva. Muito bem. Ô, Paula, você chega na Alemanha, você tem o caminho do direito, da advocacia, mas também tem esse lado cultural. Como é que floresceu esse lado cultural para que você tenha um envolvimento tão importante, não é? Tão dentro de entidades, né? de lugares assim que representam a parte cultural na Europa tão importante como museus, teatros e afins? Quando eu mudei para a Alemanha para estudar direito, que eu fiz mestrado e doutorado, depois eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, num escritório muito grande, escritório internacional, e trabalhei 7 anos como advogada lá. Nesse período, eu tive 3 filhos, e quando meu terceiro filho nasceu, eu resolvi que eu ia parar um tempo para reestruturar minha vida, porque eu nunca quis ser advogada comercial, eu queria trabalhar na parte de transformação da sociedade de alguma forma. Então, quando a gente resolveu ir morar em Frankfurt, eu já sabia dessa característica de Frankfurt de ter várias etnias, de ser uma cidade mais progressista, e ele tinha uma política cultural que modificou o perfil de Frankfurt nos anos 70. Tinha um secretário de cultura que chama
que se chamava Hilmar Hoffmann, que foi inclusive depois presidente do Instituto Goethe em todo o mundo, e que ele fez uma revolução na política cultural de Frankfurt que influenciou toda a Alemanha. Era na época que o Willy Brandt era presidente da Alemanha e na sua fala quando tomou a posse, falava: a gente precisa usar mais democracia. E a interpretação dele era falando de que usar mais democracia na arte, no campo cultural, é você diversificar tanto a oferta quanto a procura na área da área cultural. Então, criaram inúmeros museus, tem uma alameda dos museus, inúmeros clubes de músicas diferenciadas, não só clássica, músicas populares, jazz e todas as formas de expressão cultural que as pessoas pudessem se identificar e chegar e houvesse alguma transformação através da arte para a formação de cidadãos críticos, cidadãos presentes, participativos da sociedade. Então, eu chego nessa Frankfurt, trabalho um tempo como advogado. Em 2013, o Brasil foi o país convidado da Feira do Livro de Frankfurt, país convidado de honra. E essa feira de Frankfurt é a maior feira de livros do mundo. Tem mais de 350 mil pessoas que visitam essa feira em poucos dias. É a maior troca também, bolsa de negócios na área literária. E o Brasil, quando um país é um país convidado, ele faz toda uma mise-en-scène, tem toda uma apresentação do país, também atividades paralelas culturais, e eu fui responsável pelo governo brasileiro para fazer todas essas conexões. Eu não era do mundo da arte, eu bati na porta do cônsul e entrei pelas portas do fundo e falei: olha, eu gostaria de fazer isso, não sei nada disso, mas eu acho que eu dou conta. E ele me deu essa oportunidade. Então, eu tenho que agradecer essa pessoa que confiou, né, na minha ousadia. E, então, eu sempre falo que eu entrei para o mundo das artes na porta do fundo. E esse foi um grande projeto que eu trabalhei com todos os museus, muitas instituições culturais de Frankfurt e da Alemanha. E, desde então, eu venho seguindo fazendo isso. Então, eu migrei, né, da área jurídica para a área cultural. E comecei a trabalhar em várias instituições, em conselhos gestores ou conselhos consultivos de muitas instituições ao longo desses 15, 20 anos. Essas aí são umas poucas que eu continuo fazendo agora, porque minha filha ficou muito doente e eu resolvi parar um pouco com outras atividades que fazia muito mais e me concentrar nessas que você falou no começo. Né? Então, hoje em dia, eu sou presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt, vice-presidente da Bienal de Berlim, do KW Contemporary, que é uma das instituições da Alemanha de arte cutting edge, da produção mais recente, inovadora na área cultural, e do Instituto Leibniz também, porque a gente faz muito projeto, principalmente na área da democracia, e é isso, hoje em dia, que eu mais faço, é essa interface entre cultura e democracia, né? Como podemos diversificar, formar cidadãos críticos, fazer mobilização social através da arte ou da cultura, no sentido mais lato sensu, né? Então, no fundo, é o que eu gostaria sempre de ter feito. Né? Mesmo? Eu acho que eu estou no lugar certo. Olha que legal. E aí você observa exatamente isso vindo lá dos seus primeiros anos de vida. Exato. Não é? Porque se a gente fizer uma trajetória, isso vem uma inquietude política mesmo. Não é? Então, o direito aparece como, às vezes, uma sobrevivência comercial. A opção pela cultura vem... No começo não é nem um hobby, é uma tentativa de você mostrar tudo isso e aí você mistura, exatamente, democratizar a cultura e entender que a cultura faz parte da vivência, da transformação de pessoas. Não é, Irina? Então, o que a gente está fazendo, Solange, é descobrindo como que essas profissões elas se somam com aquilo que você quer deixar de legado. Não é verdade? Uhum. E aí traz você para o Conselho Consultivo da Bienal em São Paulo. Sim. Também, por essa experiência. Também por essa experiência, Então, acabei de voltar de Veneza, a gente abriu o Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, por fazer parte do Conselho Consultivo.
Então, estamos levando também o Brasil para o mundo, né? A Bienal de São Paulo também é responsável por esse movimento. Não só de trazer o mundo para cá, mas de levar o Brasil para o mundo. É essa a nossa porta de entrada. A gente precisa exatamente ter isso. Então, um passaporte para que isso tudo aconteça. Né? Eu estive em alguns países onde a gente fala, mas tem alguém fazendo isso por nós, né? Nos representando o Brasil afora, porque o talento nós temos, às vezes é a porta de entrada. Qual que é a chave? Né? Como que eu exponho? Como é que eu me apresento? Como é que eu levo minhas obras de arte? Não é? Irina, o caminho contrário também, né? Porque você se apresentar e você conquistar a Londrina é muito trabalho, é muita conquista, não é? Sim, sim, muito interessante. Eu até estou pensando aqui exatamente nessa vai e vem, o que vem de lá e o que eu levei para lá. E quando eu vi aqui, eu não parei, né? Não tive medo de começar a trabalhar na área, mesmo na área de música, como professora. Primeiro como professora nessa Fundação Carlos Gomes em Belém e também na orquestra de câmara que foi lá criada com recitais. Nós viajávamos muito, eu conheci muito o Brasil naquela época, inclusive. E interessante que lá eu não trabalhei como produtora cultural. Por quê? Inclusive não existiam leis de incentivo, né, Solange, naquela época. Não tinha lei Rouanet. A Rouanet, acho que é 92, né? Isso, um A Rouanet pouquinho depois. 92? Sim, exatamente. Então não tinha. A gente fazia assim, por uma intuição, né? Vamos fazer. Então não. Eu acho que estava me preparando, porque no momento que eu cheguei em Londrina, 98. Nós chegamos em 96 em Londrina, por convite, inclusive, da universidade, fizemos concurso, já estávamos naturalizados, porque sem naturalização não podia fazer concurso, mas o meu marido conhecia muito Londrina e tinha se apaixonado pela Londrina, porque ele vinha para os festivais. Eu não consegui vir, nunca naquela época, porque eu estava com os 2 filhos pequenos, né, que nasceram lá. E assim que nós chegamos em 98, criamos a Orquestra de Câmara Suíça de Londrina. E assim eu comecei a entender, né, aos poucos, as leis de incentivo, principalmente. Trabalhávamos muito naquela época com as leis de incentivo do governo do estado. Não era nem lei de incentivo, era programas, né, Conta Cultura, várias outras atividades, mas nós tínhamos já o objetivo de trabalhar com música brasileira. E aqui que vem exatamente essa questão de essa colaboração, desse intercâmbio colaborativo. Não sei se você lembra, naquela época, começamos a gravar os compact disc. Nós temos 7 compact disc gravados só com música brasileira. Eu posso dizer que no Brasil não tem outro grupo, outra orquestra que gravou tanto música brasileira. Inclusive, compositores do Paraná. Nós temos um CD. Tiberê Camargo? Também. Também. Adoro. Temos só com música, com obras de compositores do Paraná. Temos material todo de um período inteiro nacionalista do Guerra Peixe, todas as obras gravadas. Fomos, inclusive, recebemos prêmio TIM naquela época também, no primeiro ano, né, no primeiro CD. Fomos assim, né, lançamos o nosso trabalho. Londrina foi bem longe com esse trabalho, né, nacionalmente. Depois tivemos várias outras gravações também, mas tudo com música brasileira. E o que nós fizemos também? Em 2011, levamos a Orquestra de Câmara com o repertório brasileiro para a Bulgária. Participamos num dos maiores festivais europeus, na cidade de Varna, com 3 concertos, em 3 cidades, inclusive, fomos também, tocamos. Então, foi assim, uma experiência incrível. Sempre pensei que não sou eu somente, o meu esposo, que temos que trazer alguma coisa para o Brasil, mas a gente tinha que sempre envolver também os brasileiros, mostrar para os brasileiros, para os nossos colegas, como está na Bulgária. Então,
essa viagem foi incrível, uma experiência realmente de troca de ideias, de oportunidades. Nossos colegas participaram no masterclass que a gente apresentou lá, que oferecemos lá para uma escola de música. Então, realmente foi um verdadeiro intercâmbio naquela época. Foi muito, muito interessante. Por isso que o intercâmbio ele é importante nesse processo, porque a gente está falando sobre o intercâmbio que podia ser o gastronômico, podia ser o político, nós estamos falando sobre o intercâmbio cultural, não é? Então, sim, hoje a gente consegue fazer com que Londrina ela comece a perceber cada vez mais essa verdadeira coxa de retalhos de pessoas que levam e que trazem, não é? Sim. Então, aí a Paula abre para a gente uma possibilidade gigantesca. A gente fica toda assanhado. É verdade, olha só. Então, a Paula, ela tem contatos mundiais. Olha só. Nós, artistas aqui de Londrina, né? Que maravilha saber disso. É verdade. Porque nós temos cada vez mais o conhecimento de quanto é que essa cidade produz e produz muito cultura. Nós temos grandes artistas em todas as setoriais. Por isso que no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse intercâmbio cultural e o que é que você lançou esses dias atrás aqui em Londrina. Não sai daí, a gente já volta. Intercâmbio cultural com essas pessoas que convivem e vivem da cultura, cada vez mais, não só em Londrina, mas no Brasil todo. Muito bem, estamos de volta com intercâmbio cultural, principalmente, a gente descobrindo cada vez mais os nossos londrinenses mundo afora, aqueles que não são de Londrina, que vieram para cá e se tornaram, não é? E é o que a gente faz com a nossa cultura mundo afora, representando a nossa cidade. Paula, você recém lançou um livro, você lançou esse livro também em Curitiba, você já passou por Curitiba, já lançou Curitiba, foi isso? Foi. Já lançou Curitiba, essa semana em Londrina, você tem São Paulo e Brasília ainda. É isso? Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. E aí você lança esse livro também, porque o que eu pesquisei por esse livro é um pouco assim, de uma história quase sua, pessoal, no sentido assim, de que tem uma motivação cultural, uma motivação da democracia, não é? E eu percebi que os personagens eles convivem, na verdade, nessa parte assim, tem uma tribulação de estarem em mundos diversos, mas que a cultura, que a democracia os unem, não é? E que a gente fala de democracia assim, vivenciando ela. E quando você tem a democracia na cultura, é o que você falou em blocos anteriores. A gente consegue, pela arte, pela cultura, pela música, enfim, a gente consegue conversar com o mundo todo. A gente consegue conquistar o mundo todo, né? Salva de Palmas no mundo inteiro. A música é a música no mundo inteiro. Então eu percebi que é um livro que transcende tudo isso. Não é à toa que você está lançando ele no Brasil todo. E Londrina também foi um sucesso. Parabéns. Muito obrigada. Fico muito feliz de poder falar sobre o livro, porque o livro ele é uma história que eu acho que não, primeiro que não é autobiográfica. Não, né? Não, ele é uma ficção, é a minha primeira tentativa em ficção, mas ele é um caldo de experiências compartilhadas. Quer dizer que eu roubei um pouquinho da vida de muitas pessoas que eu cruzei pelo caminho, inclusive da minha, experiências, memórias coletivas, individuais. E é um livro sobre intercâmbio cultural, é um livro sobre migração, é um livro sobre pertencimento, como você chega num lugar, sobre essa constante transformação da identidade de uma pessoa e principalmente sobre reconhecimento, né? O que qual é o seu lugar no mundo? Como você se sente dona de si e quando que você está em casa, né? E consigo mesmo, né? Então, é uma tentativa, são mais perguntas do que respostas. Então, é essa a trajetória da Hannah, da protagonista principal. Porque você também, Democracia em Movimento, você esclarece um pouco mais que essa democracia ela está em constante movimento, né? Não tem nada democrático tão fixo assim no mundo. Concorda, hein, Solange? A democracia no mundo ela sempre foi muito debatida, não é? Às vezes a democracia é confundida com liberdade excessiva de expressão e às vezes reprimida. Nós estamos em um momento, né, que começou, que tem ali século XVIII, com esse pensamento de direitos, de espaço para as pessoas falarem, e chegando
no século XX, com essa ideia de que a democracia ou a liberdade ou esses direitos são para todos, mas não é bem assim, né? Nós estamos vendo um movimento hoje no mundo muito intenso de questionamento desse tipo de liberdade, de direitos, até mesmo da própria forma como as pessoas entendem o Estado. O Estado como aquele ente que está, vamos dizer assim, reunindo todas as vontades, coordenando isso, sendo aquele grande continente. Nós estamos vendo coisas hoje do tipo do rei Luís XIV. É No verdade, mínimo, não é? Exatamente, Nós estamos vendo coisas que, com certeza, há 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que a gente teria Poderia voltado. imaginar. E isso é muito interessante, por quê? Porque é a história, é a vida das pessoas. É como ela estava falando, é o movimento, é assim que funciona. Nada é dado e a partir dali vai ser sempre assim. Existiram pessoas que achavam que a história já tinha chegado a seu fim, né? Então tinham pessoas no século XIX que entendiam assim. No século XX, né? E não é bem assim. Então é essa movimentação, né? Meu pai sempre dizia, né, que a democracia é uma luta diária. E é isso. A gente tem a responsabilidade cotidiana de trabalhar nessa massa social, né? Que tem um artista muito famoso na Alemanha que chama Joseph Beuys, que é um dos grandes nomes, né, da modernidade, da arte contemporânea na Alemanha, que falava exatamente isso. Todos nós somos artistas, todos nós somos criativos e a gente tem a obrigação de construir em conjunto a massa social. Então, a democracia é uma coisa que exige muito de nós. Se todos não participarem, né? Exato. Eu estava conversando com a Solange, vocês duas são advogadas, né? E o direito nosso tomou muita água da Alemanha, não é? Nós fomos muito na fonte da Alemanha, né? Sim, em várias áreas. Né? Em várias áreas, né? Então, como advogada também, é interessante quando você trabalhava nessa área na Alemanha, para você entender os direitos e deveres dos alemães, você olhava para o Brasil e falava, calma aí, mas no Brasil é um pouco diferente disso tudo. Há uma convergência gigantesca em direitos e deveres? Sim, a primeira tentativa, né, que a gente fala que é o berço da democracia na Alemanha, foi a Igreja de São Paulo, foi o movimento de 1848, que era na Revolução de Março, eu acho que se chama em português, né, Märzrevolution, não sei muito bem, e que foi a primeira tentativa de se fazer uma constituinte, de se criar a primeira Constituição, que não deu certo, porque as forças contrárias, né, monárquicas foram lá e não deram possibilidade disso vingar. Mas foi onde que surgiu os primeiros pensamentos sobre direitos individuais, sobre democracia, sobre parlamentarismo, Estado Nacional, que na época era um tema muito relevante e tal. E isso veio se concretizar, não dessa forma, mas muito similar, na República de Weimar, que foi a primeira Constituição democrática do mundo moderno, digamos assim. E essa Constituição, ela influenciou muitas das constituições democráticas no mundo, inclusive a nossa Constituição brasileira. Isso, então, falando da lei máxima da Constituição. E, fora isso, no direito penal, em várias outras áreas também, tem muita similaridade, né? E eu acho que há uma troca intensa também na área jurídica com a Alemanha. E principalmente, e agora? Né? E vocês três vão conviver com isso muito. E a inteligência artificial? Você percebeu quanto é que vai mudar as nossas vidas a partir do momento que nós temos ferramentas extremamente modernas para substituir quase os pensamentos, né? As pesquisas? Todos os setores serão não prejudicados, mas serão auxiliados, e a substituição de tudo isso? Dos roteiros, das músicas, dos pensamentos, dos acordes. Olha que loucura! Nós estamos falando sobre a modernidade alcançar
o direito de tal forma que, às vezes, até um veredito, até um pensamento, né? Pensa-se dessa forma, Paula, você está percebendo isso na Alemanha, assim, uma preocupação, já existe um pensamento um pouco mais profundo sobre isso? Não, tem uma preocupação enorme nesse sentido, né? Assim, tem sempre a ideia de que a gente não tem como mais parar o processo, mas a gente tem que controlar o processo, né? A gente não pode deixar a inteligência artificial ao bel prazer tomando conta das nossas vidas, né? Eu acho que isso mas ainda é um problema, porque não sabemos como, né? Então, não sabemos, eu, pelo menos, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, pelo que eu leio, acho que a gente ainda está meio que tateando no escuro, né? Mas eu acredito que tem algumas áreas, né, principalmente do pensamento, hoje em dia tem muitos CEOs, diretores de empresas que voltaram a estudar filosofia, que voltaram a pensar. Então, eu acho que o pensamento humano, né, Voltar a pensar. e a criatividade são duas coisas que provavelmente vão ser essenciais para a gente continuar tendo ainda o poder sobre essas novas A tecnologias. nossa trincheira, então, é estudar, É estudar. Estudar, não é? sim. É Imagina estudar. a música sofrer, né, com essa invasão, né, Da tecnologia. da E tecnologia, a verdadeira não é música, tão difícil né? a gente comentar nisso que a gente não vai ter substituição, mas que a gente vai Mas ter. Sim. existe uma coisa que é o seguinte, veja que coisa, né? A Irina mesmo falou sobre a emoção, sobre o amor, sobre isso. Existe uma questão do ser humano que são as emoções. E isso, a inteligência artificial, ela não vai conseguir reproduzir desta forma. A empatia é uma qualidade que ela é do ser humano. Humana, Sim, né? Ela é muito humana. humano. Então você tem. Então, assim, quando você assiste um concerto, né, por exemplo, que também Você se emociona, a gente você vê o público, a reação do público. Então, isso Exatamente. não podemos imaginar que não vai existir. É uma outra coisa. Quando você assiste alguém fazendo alguma coisa, performando, Sim. é diferente. Então, eu acho assim que a arte, nas suas diferentes manifestações, linguagens, etc., ela ainda é essencialmente humana. Você pode usar a tecnologia, mas ela depende do ser humano de uma coisa que é a criatividade, é a emoção, é a sua racionalidade. E isso é o que constitui a nossa diferença. Né? É um grande desafio mesmo. Eu acho que em relação ao livro que você perguntou e que eu acabei não respondendo, eu acredito que a criatividade ela tem um poder de transformação. E ela tem um poder de salvação e de transformação. E assim como a arte, né? Eu acho que, e como a cultura em geral, ela tem um poder de... David Bowie usava uma expressão que eu acho muito bom, ele chamava dessa zona cinzenta entre você e a obra de arte, entre você e a música. Que acontece, né, nessa área, né, nessa zona cinzenta, nesse ato, né? E é isso que depende da emoção, da sua interação com a arte, para você poder fazer as negociações. Eu acho que a arte e a cultura são campos de negociações. Cada um pode negociar da sua forma diferentes visões de mundo. Você aborda no livro saúde mental e depressão. Sim. Né? Por experiência, por vivência, por essa coxa de retalho de pessoas que você veio captando? Por ambas. Eu já tive 2 vezes depressão na juventude, uma depressão muito forte, e mais tarde também, no começo quando eu tinha uns 30 anos. E também já teve vários casos na minha família também de algum tipo de doença mental. Eu gosto muito de dar um nome certo às coisas certas, né? Eu acho que a gente evita muito
falar de coisas que são tão essenciais hoje em dia, né? Eu acho que a maior parte da população hoje em dia é neurodivergente, precisamos tratar do assunto, não Falar do temos que assunto. estigmatizar, né? É uma doença como outra qualquer, né? Como uma doença física. E a gente ainda tem medo de falar isso. E aqui a gente tem um pouco menos de medo, porque na Alemanha você tem ainda muito mais medo e muito menos profissionais na área. Tem pessoas que ficam 2 anos esperando para atendimento, né? E num sofrimento enorme. Para quem já passou por isso, sabe o que, que é, né? Então, É mesmo. o Brasil é ponta firme, cutting edge nessa área. Você sabe que eu tenho vontade de uma hora fazer um podcast dizendo o seguinte: o que é que nós somos top de linha e que o resto do mundo não é? E volta e meia aparece no meu celular exatamente isso. Você sabe que você é atingido pelo celular pelas coisas que você pesquisa, né? Então eu vivo perguntando para as minhas redes sociais: o que é que a gente dá certo? Porque o que dá errado, o que tem de fake news, o que tem de maldade, né, é o que mais ganha notoriedade. Mas se vocês soubessem a quantidade de qualidades que nós brasileiros temos e que a gente, e aqui tem, a Bulgária e a Alemanha, enfim, a gente pode trazer vários países do mundo. Que bom ouvir sobre isso. Não, grandes profissionais da área. E também, assim, uma quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Gente, nós vamos para mais um breve intervalo comercial. A gente já volta para falar. Você percebeu que a gente foi misturando um monte de qualidades, assuntos, mas por quê? Porque essa diversidade cultural reside em todos vocês. Nós estamos falando sobre esse intercâmbio, mas muito mais do que isso. Nós estamos falando sobre vida, sobre pessoas que vivenciam também a cultura e como ela é transformadora nas nossas vidas. Quando você passou por uma situação ou de depressão, de saúde mental, eu penso que a cultura, a arte, ela faz parte dessa sobrevivência e que a gente possa sobreviver com a cultura. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo com a sensação de que estas mulheres têm muita história, têm muito intercâmbio, têm muita resiliência. Antes de mais nada, muito obrigado, Paula, Solange, Irina. Obrigado pelas histórias de vida. E aqui, assim, é apenas verdadeiramente uma pequena passagem da vida de vocês. Não tem como a gente resumir em poucos minutos a imensidão de oportunidades, de conquistas, de choro, né? de estudo que vocês fizeram, né? De resiliência mesmo, de batalha. Né? Muito pouco. Então, desculpa pelo pouco tempo e muito obrigado pela oportunidade. Solange, obrigado mais uma vez. Você que sempre comparece quando a gente precisa exatamente desse ponto de interlocução, né? Porque quando a gente fala de história, você sempre tem muitas informações, quando a gente fala de cultura, você tem muita informação, e a sua presença hoje foi muito importante. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcão, obrigada a Paula e a Irina e a todos os que nos acompanham, né? É sempre um prazer a gente poder conversar e ainda mais ter aqui, assim, tanta história compartilhada, história de vida, de pensamento. Isso é uma coisa que enriquece, né? E eu acho que a gente, quando faz isso, a gente deixa um pouco da gente para as pessoas e é sempre muito proveitoso. Então, eu que tenho que agradecer e estou sempre aí para o que possível, né, para o que possa ajudar. Ajuda sempre, ajuda sempre. Paulo, muito obrigado. Você que tem uma história, conselho consultivos, entende muito de democracia, uma grande advogada, mestre e doutora em Direito aqui pela universidade, trabalhando na Alemanha durante tantos anos e tão envolvida com o pensamento, tão envolvida com a democracia e com a cultura. Temos que ter mais movimentos culturais com democracia para termos uma consciência, para que as pessoas tenham essa massa crítica de pensamento individual e não tão coletivo, não tão massificado, mas individualizado. Minha opinião pessoal. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo lançamento do livro. Eu quero saber o seguinte: como que a gente tem acesso aos seus livros, por gentileza? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer pela honra de estar aqui participando com essas mulheres tão incríveis, Irina, Solange. Eu gostei muito da colocação que você fez agora, porque eu acho que a vida só vale a pena em coletividade. E eu acredito realmente que o pensar é individual, né? A gente tem, o pensar é um risco, né?
tomar decisões são riscos, né? Viver a própria vida é um risco constante e ser dono da sua própria vida também, mas nada vale a pena se não for em coletividade. O lançamento do livro aqui foi maravilhoso, como eu já falei. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre o livro solo. É o meu 4º livro, né? É o primeiro de ficção, que saiu pela editora Contracorrente, fez um trabalho belíssimo e estou muito satisfeita. Eu queria só ler um pequeno resumo sobre o livro, né? O livro surgiu da necessidade de dar voz a centenas de histórias sobre migrações que escutei, presenciei e vivenciei em diferentes fases da minha vida. O livro é um caldo de experiências compartilhadas que atravessa fronteiras geográficas e emocionais para investigar temas como identidade, memória coletiva, imigração e os impactos do colonialismo na formação subjetiva. Ele trata da luta de Hannah para encontrar sua identidade, ser reconhecida e ter uma voz ativa na sociedade. Essa luta é uma luta de muitos na contemporaneidade no mundo globalizado. O livro é um apelo pelo direito de todos de se sentirem representados na coletividade sem perder sua singularidade e uma ode ao poder curativo e transformador da arte e da criatividade. O livro a gente pode se comprar em qualquer livraria no Brasil, no Amazon, mas também no site da editora, que é www.editoracontracorrente.com.br. Muito bem, muito bem. Próximo lançamento vai ser onde? Em Brasília, no dia 18 de maio. E depois? São Paulo, no dia 19, e Rio de Janeiro, no dia 21. Você volta para Londrina quando? Eu volto para Londrina no segundo semestre. Que maravilha. Faço questão de convidá-la mais uma vez. Muito obrigada, Tá bom? estarei A aqui. gente pode falar sobre cultura na Alemanha, não é? Sobre o direito, deveres, que tal? Podemos, faremos. Faremos. Muito bem. Irina, muito obrigado pela sua presença. Irina, hoje à noite, daqui a pouquinho, estaremos lá no Vila Rica. É isso? Isso mesmo. Hoje nós estamos com a abertura do 2º Encontro Internacional de Música de Câmara, que faz parte da Mostra de Música de Câmara, que ela já tem 15 anos. É muito, muito bom, é muito gratificante falar isso, que 15 anos nós estamos divulgando a música erudita, música de câmara. Tudo acontece em várias fases, inclusive nós temos uma fase formativa, educacional, que isso é muito importante, né, para nossa geração, nova geração que nós temos em Londrina. E especificamente esse encontro, desde ano passado, trouxe um modelo diferente, um modelo de colocar todos os convidados num ambiente um pouco antes do festival, que se torna um ambiente, um laboratório de criação. Nesse momento, nesse nosso encontro, os músicos convidados não chegam com tudo pronto, não vem um duo, um trio, um quarteto, cada dia de se apresentar com o repertório pronto. Não, todo mundo está desde o início da semana aqui, e a criação acontece no momento. Todo mundo se junta, claro. Músicos profissionais, eles têm o repertório antes, estudaram, obviamente, esse repertório, mas a criação, né, de tudo que vai para o palco acontece aqui. Isso é muito interessante, é muito saudável, inclusive. Então, o público vai ter oportunidade de ver, de ouvir, né, de encontrar essa criação que foi feita aqui na hora. É muito humano isso. Eu falo que é uma coisa que é muito viva, né? E nós vamos realmente ter um momento, né, uma semana até dia 24, são 5 apresentações que acontecem em vários espaços e vão trazer repertório, obras para todos os gostos, né? E acredito que vai ainda esse festival, né, esse encontro vai enriquecer mais a cidade de Londrina, junto com todos os outros festivais. E ele tem uma particularidade de furar as bolhas
não só daquelas pessoas que são amantes, né, daqueles instrumentos ou daquele tipo de música. Eu percebo que sempre o teu pensamento é a criação de identidade nas crianças. Você atrai as escolas, você faz com que as pessoas cantem junto, que as pessoas entendam o que são os instrumentos, apresentem os instrumentos. Esta formação, às vezes, é única na vida de uma pessoa, transformadora, não é? Exatamente. E mesmo que é um encontro com repertório, né, com uma linguagem um pouco assim, direcionada para um público de adultos. Mesmo assim, nós sempre temos momentos que conseguimos chamar também crianças das escolas, desse outro projeto que também hoje eu estou dirigindo assim com toda a minha alma, Orquestrando o Futuro, que realmente Olha o nome, Paula, Orquestrando o Futuro. eu penso nesse futuro. Nós temos 1.400 crianças estudando nas escolas e 600 crianças estudando violino. Tá? Então, isso É impactante, né? é impactante, É sim. impactante. Mas eu penso exatamente nesse futuro. Um dia, claro, não vou estar né, do mesmo jeito que hoje estou, né, fazendo todas essas produções, mas eu acredito que vai ter pessoas que vão continuar. Que bom. Então, mais uma vez, lá Hoje, às 20 horas, 20 horas, no Espaço Vila Rica, abertura do 2º Encontro Internacional de Música de Câmara. muito bem. Amigos, obrigado pela atenção de todos vocês. Logo nós teremos nossos cortes aqui pela 91,7. Obrigado, Paula Macedo, Solange Batigliana, Irina Racheva. Obrigado pela história de vida de cada um de vocês e que verdadeiramente a gente possa ter plantado, né, por mínimo que possa ser, uma frase, uma citação, um exemplo, uma história de vida para que esse intercâmbio cultural exista cada vez mais. Nós temos muitas pessoas que estão vivendo aqui, que vieram de fora, e muitas de fora que estão vindo para cá. Então, esse intercâmbio pela base cultural faz essa coxa de retalho maravilhosa, que é a cidade chamada Londrina, capital, a mais linda do Brasil. Eu sempre estou roubando a música do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. É deles, mas eu roubo como se fosse nossa. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até semana que vem.